abraço, seja bem-vindo e bem-vinda ao Entre Braçadas, o nosso podcast. Nosso programa é uma produção da TVFBDA, Federação Baiana de Desportos Aquáticos, numa parceria com a CUC, Central Única da Cidadania, uma associação filiada à FBDA. Nossa missão é levar até você a informação de qualidade, buscando o bem comum e a consciência coletiva, para que possamos pensar e agir de forma minimamente semelhante, que é o mesmo que estarmos construindo um mundo melhor. E sabe como é que você pode nos ajudar? Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. No programa de hoje, conversaremos com Guilherme Argolo. Nosso tema é o Fita Azul. Vamos conversar sobre essa competição que, na minha cabeça, eu acho que já não existe mais e ele vai estar aqui contando para a gente. E vamos começar perguntando: quem é Guilherme Argolo? Quem é Guilherme Argolo? Boa tarde a todos. Bem, Guilherme Argolo vem de uma família de 9 irmãos, que aprendeu a nadar com o pai. Meu pai foi o grande professor da época. Praticamente os 9 irmãos aprenderam a nadar com ele e daí para diante a gente tinha aquela esperteza de morar na beira-mar, onde tinha a pescaria, as bombas que jogavam, e a gente mergulhava para pegar os peixes, mesmo garotinho, 7 anos, 6 anos de idade. E a partir daí, a gente foi melhorando a natação e começou uma história de vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa infância nessa beira-mar, onde foi? Onde era esse local? Sim, era bem próximo ao Colégio Santa Bernadette ali, não sei se... Era na Madragoa. Madragoa, sim, Madragoa. sim. A minha casa era... Que nós, na verdade, nós viemos de Ilhéus. Certo. Nós viemos de Ilhéus. Você nasceu lá em Ilhéus? Não, nasci. Minha mãe não tinha filho lá em Ilhéus. Ah, Ela vinha para Salvador, tinha filho e ficava na casa da minha avó, que era ali certo. na Madragoa. E você morou quanto tempo em Ilhéus até vir para cá? Não, eu acho que foi um ano só Certo. de vida, Aham. porque, na verdade, meus irmãos eram mais velhos do que eu, então eles aproveitaram mais Ilhéus. Certo. A gente morava no Pontal, Sim, num sei onde é. sítio. E daí a mudança para Para Salvador. Salvador, meu pai foi transferido de novo porque ele era de Cacau da Bahia, Sim. e a gente veio para Salvador e fomos morar na Madragoa ali, Naquela região da Ribeira, por ali, só que Cidade um Baixa. pouco antes da Madragoa. Aham. E morávamos numa casa muito grande, com mangueira, foi uma infância bem vivida, bem curtida. Muito bem. Bom, você já disse que o seu pai lhe ensinou a nadar. E qual foi o seu primeiro técnico, pensando já depois que você aprendeu a nadar, você entrar nessa área da competição? Então, teve uma participação rápida na Polícia Militar, no Colégio da Polícia Militar, onde meu pai quis que eu fosse estudar lá e tal, e cheguei a ser matriculado, passei 1 ano e meio, 2 anos estudando lá, Tendezeiro. Dedezeiro, e lá tinha aquela piscina do Clube dos Oficiais, Sim, do lado. e o professor de Educação Física do colégio Sim. fez o teste, e aí a gente foi nadar. O primeiro, eu tinha 12 anos, os Jogos da Primavera, Certo. na época era bastante Olimpíada das Primaveras, assim o Olimpíada da nome. É. Primavera. Mas logo após isso eu dei uma parada, porque eu troquei de escola e meu pai tinha me levado para um ortopedista, isso eu já tinha 12 para 13 anos já. E eu tinha uma escoliose muito braba. E a gente passou a ser frequentador de clínica ortopédica. Só que o médico, numa ocasião, ele falou: ó, melhor coisa para seu filho é você levar ele para natação. Natação. Que já estava encaminhado. Já estava encaminhado, só que meu pai não levou porra nenhuma.
E aí eu tinha um vizinho que nadava na ABB. Só que Sim, lá na Barra, né? A gente isso. morava longe pra Aham. cacete. E aí eu fui, fiz um teste lá com o seu Cordeiro, só que eu cheguei lá de roupa sem sunga. Aí o velho Cordeiro fez assim, pô, se tivesse um enchente agora você ia morrer afogado. Aí marcou para ir no outro dia e a gente começou a nadar. Ele gostou da minha Pai de Zé natação, Carlos, Dona Jura, né? faz aquela jura, que era o velocista da época aqui na Bahia. Aham. E aí a gente foi para começou a treinar, seu Cordeiro gostou da minha natação e começou a me botar na frente dos outros e aí a natação cresceu a partir daí. E voltando rapidamente à Olimpíada Primavera, você nadou a Olimpíada e ficou em que lugar na Olimpíada? Eu ganhei Eu- o Costas. 100 metros nado de costas. Não, 100 metros. Na Não, época não era nós temos 50 metros, 50. que era 12 anos, eu acho que Aham. tinha. Mas ganhou a prova de Ganhei costas. a prova de costas e fiquei em Aham. segundo no crawl. Hum, Que na época foi quem ganhou o crawl foi um Azevedo, eu não lembro o primeiro nome dele. sei. Bom, a gente falou de Zé Carlos Tanajura, salvo engano, se me corrija, ele foi o primeiro homem a nadar 100 metros abaixo de um minuto na Bahia? É isso Não, mesmo? foi eu. Você nadou Foi eu. primeiro do que ele? Primeiro que ele. Uhum. Na verdade, ele nadou esses 100 metros numa piscina de 25, Ah, que era certo. bebê. Aham. Quando eu fiz abaixo de um minuto, foi em piscina de 50. Ah, entendi. Ele fez em 25, foi antes desse seu Eu 50. acho que foi. Aí Não você. tenho Eu certeza. sei, mas aí na prova, na piscina de 50, É, você foi o primeiro. é. Uhum. Era um grande nadador, velocista, mas era. É um grande nadador. Bom, de qualquer forma, a gente está contando uma história que Guilherme está revelando aqui agora, que eu tenho certeza absoluta que quem é mais jovem não sabia, ou vai passar a saber a partir de agora, que Guilherme foi um grande nadador. Bom, na sequência, vamos lembrar seus técnicos e os clubes por que você passou. Vamos fazer uma passagem aí. ABB, seu Cordeiro. Cordeiro. Foram uma boa meia dúzia de treinadores, né? Depois, Walter Figueiredo, na Associação Atlética, que era, na verdade, os treinamentos eram feitos na Vila Olímpica, Mas seu não era Cordeiro na funcional. ABB. Seu Cordeiro na ABB, Walter na Associação na Atlética. Associação Atlética, era a AB. AB. Daí a gente passou a nadar, e aí houve um probleminha com o professor Walter, e a gente teve que, um períodozinho, ficar sem treinador. Certo. E aí a Associação Atlética convidou um treinador, que foi um treinador conhecido de São Paulo, que era o senhor Chico d'Água, Sim, Chico seu d'Água. Francisco. É famoso, Isso, você me e lembro bem do famoso. nome, não sei quem. Era Não, um treinador de é, velocistas. aham, E eu, como eu não treinava com Walter como velocista, aham. treinava É, como fundista, fundista, certo. porque os treinos eram feitos junto com o Sérgio. Aham, E eu conseguia fazer, então era 10 mil, 12 mil, 14 mil por dia. entendi, entendi. E a gente levou esse período. E no período que eu passei a treinar com o Chico d'Água, os tempos baixaram assim. Eu cheguei a bater recorde de 200 livres com o Walter Figueiredo Aham, em Norte e Nordeste. Cheguei a bater recorde dos 100 livres, que foi na época era 57 alguma coisa. Depois eu baixei para 56. Cheguei a fazer 53 em piscina curta. E certo. daí, E Chico d'Água na Associação na Atlética. Associação Atlética. E aí, seu Chico teve um problema e teve que ir embora. E com esses resultados do Fita Azul, alguns clubes foram em Salvador para me convidar. Sim. Eu, naquela história de ainda era Jovem, baiano mesmo, não tinha saído para enraizado. enraizado só no Nordeste. Aham, Nadei algumas competições de Norte e Nordeste, de campeonatos baianos. E aí apareceu, depois dessa competição do Fita Azul, os convites. Para todo mundo ter ideia, a própria Associação Atlética, seu Chico tinha ido embora, me deram passagem para eu ir embora.
o Ah, convite. sim, Não sim. precisou nem que os clubes lá fora me mandassem. Aí eu fui na Gama Filho, fui lá na ABB, tive com o pessoal do Flamengo, mas o interesse mais foi ficar na ABB porque tinha o Dalteli Guimarães, Sim. que era um grande treinador. Eu conheci Daltali como treinador do Flamengo, Isso, mas ele antes né, foi da ABB. da BB. E a gente ficou amigo, ele me tratava muito bem, Aí você me dava boas já tinha ido dicas, embora para o Rio de Janeiro. já tinha ido embora para o Rio de Janeiro. Certo. E aí, com o Dalteli lá, a gente começou a treinar, também uns treinos meio fortes, né? E teve uma competição em Mogi das Cruzes, que ele me levou para nadar lá com a- uma competição com a Universidade do Texas. Sim. E eu ganhei a competição também, 100 metros. Tinha alguns nadadores do Brasil, eu, que estava no Rio de Janeiro na época, e esse pessoal da Universidade do Texas, Certo. que era Fernando, agora o sobrenome dele é lá de Mogi das Cruzes, treinador. Que veio para cá depois pro iate? Não, não, Não. aquele. É Antônio Fernandes, aquele. Aquele Antônio Fernandes. Fernando, eu não me lembro. Reparei, eu não lembro. Você É, ele lembra? era conhecido. Ele Você foi lembra? treinador de. Uma ocasião ele treinou como é o nome dele? O campeão mundial de medley. Medley. Ah, sim, é Ricardo Ele e a Prado. irmã. Aham, Ricardo Prado. Mas depois eles foram para. Um foi para os Estados Unidos, a outra Aham, ficou em outra cidade. exato. Bom, Fernando Sorage. Me lembro. Sorage. O sobrenome, Sorage, me lembro. Sorage, é. E a gente nadou essa competição, só que não pôde divulgar porque era uma competição feita por São Paulo, Mogi das Cruzes, e a confederação Então, não tinha, não não tinha tinha nenhuma chancelado, não tinha. notificação, nenhuma. Entendi. E aí, para não ser ninguém ser punido, não houve Nenhum alarde. nenhum alarde, nenhuma. Neste período, você lembra a data? Você viajou para o Rio de Janeiro em que ano? Em que ano? O Foi ano? em finalzinho no meio do ano de 70, de 71. E ficou lá quanto tempo? Fiquei lá até 74. Sim. Neste período, você ficou lá só na BB? Não, aí eu fui para o Flamengo. Ah, certo. Aí, então, junto com o Dalteli. Não, o Dalteli não Não tinha foi. ido ainda. Era o Certo. Arantes, meu, Ah, meu calcanhar de sim, Aquiles, onde eu rapaz. O pai de encontrei, Rominho. Jorgito Sim, Jorgito, que, que foi para lá e também. Roberto Pequeno, que eram atletas do Flamengo. E Certo. nós fomos morar juntos na Gávea, ali, num apartamento. Você, Jorgito e Pequeno. E Roberto Pequeno, Pequeno, que me era um lembro. porcarão lá. Eu me lembro, Roberto Pequeno nadando no Nadava Master, peito, me lembro dele. era nadador de peito ele. É. E Ele veio do Ceará. E a minha relação com o Jorgito daí aumentou, nós ficamos Sim. muitos amigos. Aham. Porque na época ele nadava na BB, eu nadava na Na Associação Atlética. associação. Mas a gente se falava, a gente já se conhecia. E no Flamengo a amizade Aí a aumentou. amizade É, se consolidou. Pequeno era do Ceará, não, de Minas Gerais. Minas. Certo. Depois foi morar em Era Brasília. mineiro. Eu me lembro Ele dele foi morar em em Brasília, eu soube Brasília. disso. Me lembro. Então, esse currículo aí, robusto, já qualifica Guilherme dentro dos melhores nadadores que nós já tivemos aqui na Bahia. Como foi a diferença de nadar aqui na Bahia, você que disse que era tão barrista, e nadar fora da Bahia? Como foi essa experiência? No É, começo foi difícil. Primeiro que eu cheguei no período de março para abriu. abril, uma água fria Hum, que nada de piscina aquecida. não tinha na época, não tinha piscina aquecida, não tinha pé de pato, não tinha nada disso. Sim. Então, no começo eu nadava meia hora, conseguia nadar meia hora. E os caras me sacaneavam, né? Baiano friorento. Eu corria pro banheiro para o chuveiro quente. Mas lá, baiano, era baiano o nome, Guilherme Não, ou era Argolo? Argolo. Lá Argolo. ficou como Argolo. Aham. Porque o Daltali me chamava de Argolo, então o pessoal começou a chamar de Argolo. E tinha um outro treinador lá que gostava muito de mim, o Rui, ele até faleceu já. E eu fiz boas amizades lá na ABB, as pessoas gostavam de mim, então
não tive o que reclamar e me adaptei rápido. Eu vou fazer uma brincadeira com o Guilherme que eu fiz num dia que eu fui chamado lá na piscina da Bonocô para fazer uma apresentação sua como Fita Azul. É. Aí eu perguntei assim: todo mundo aqui sabe quem é Frederico Caldas? E ninguém olhou, um olhou para a cara do outro e falei: pois é, eu vou homenagear ele hoje. Frederico Guilherme Caldas de Argolo. E aí comecei a fazer um trocadilho até chegar a Guilherme Argolo. E aí aqui a maioria chama de Guilherme, ou então Guilherme Argolo. Argolo puro eu não tenho muito hábito de, É, de ouvir. esse argolo ficou lá para o lado do Rio, São Paulo, Porto Alegre, o pessoal que me conhecia, Entendi. quando a gente começou a trabalhar com a natação competitiva, Sim. então ficou conhecido como argolo e não parou mais. E na sua carreira de treinador, Guilherme, quais foram os principais adversários, aqueles que você realmente competiu e achava que eram assim, competições acirradas, aquelas competições mais quentes dentro d'água, né? Aqui em Salvador, a gente teve o Clube Olímpico, que era Sérgio Silva, né? Não, mas Um como, grande treinador. como nadador, como você, Como como nadador? nadador, Na é época você eu competindo, nadava, mas não tinha grandes concorrentes, concorrentes. era absoluto. É. E tinha aparecendo Ricardo, que era um menino novo, Ricardo, acho que era Menezes, o sobrenome dele, bom velocista, mas parou cedo, não sei por quê. Ele nadou onde? O E clube. nadou na BB. Ah, se eu não me engano, uma vez você me mandou uma foto e botou um nome. Ricardo, você, Sérgio e acho que Ari. Tem uma que era um revezamento de Norte e Nordeste, que tinha Orlando, que era um nadador de peito, muito Assim, bom. aquele Orlando Bahia. É, Orlando Aragão era? Aragão, é. É. Tinha Ari Ari. e tinha Ricardo também, que Esse. nadou. Uhum. Eu acho que Nadava Costa bem eu também. vi a foto desse Ricardo. Então, esse daí fazia uma pressão. Ele começou a fazer pressão. E depois apareceu o Roberto Simoneto. Sim, Roberto Simão Neto. Roberto Simão foi quando eu voltei do Rio. Mas aí eu já estava meio desgastado, tinha feito algumas coisas que não devia. Curtiu a vida. Curti, É. aproveitei o Rio de Janeiro na minha volta para a Bahia. E nesse ínter, o clube tinha contratado um treinador, a ABB, Hã? AB, AB. de Renzo. Sim. Contratou e ele começou Antônio a de, pedir ao Antônio pessoal de, que me Antônio de chamasse. Renzo. Assim eu soube. Não sei se. Sim. Que ele começou a pedir que eu voltasse para Salvador, ele estava fazendo a equipe grande e tal. Uhum. Mas eu estava estudando, não ia Fazendo largar a tá fazendo faculdade. faculdade lá. E tinha uma certa. No Flamengo, apesar de Arantes ser muito chato, a gente tinha um respeito pelo trabalho deles Sim. e eles pela gente, né? Você chegou a conviver com o Rominho nadando? É. Convivi, muito chato, moleque chato. Ator. É, Perguntava demais, mas ele era garoto na época, sei. eu já tinha 22 anos, ele devia É ter de 57. 17, Era a diferença de 7 anos para você. ele devia ter 17, 16 anos. Uhum. Aí queria saber como é que arranjava a namorada. Moleque chato da rua. Eu vi ele competindo, ganhando as provas de costas. Ele tinha na época podia fazer, ele tinha A golfinhada, uma né? golfinhada de quase 50 metros. Pelo amor de Deus. Só que depois proibiram, Proibiram, porque era 15 aqueles 15 metros e tal. metros Mas era um cara, o costas deles ele era fabuloso. era fabuloso. Era Eu vi muito bom. nadando, esse aí eu vi nadando numa competição em Tinha um 82, lá em São velocista Paulo. também no Flamengo que chamava Marcos Goldstein, Me lembro o muito nome. bom também. É, Mas não foi para frente, parou cedo. me lembro dele. E tinha os irmãos Fadola e Flávio e Fadola, que É. eram fundistas, nadavam muito a travessia. Bom, nessa história toda, considerando todo o seu tempo de nadador, quem você considera que foi o seu melhor treinador nesse período todo?
Eu tive dois treinadores que eu gostaria de sempre lembrar deles, que é o seu Francisco, Chico D'Água, né? Chico d'Água. E Dalteli Guimarães. Uhum. Esses foram treinadores que me colocaram em situação de Onde você teve seus melhores resultados. onde eu tive melhores resultados. Muito bem. Vamos aqui agora. Você vai passear agora na lembrança. Mas a gente não pode esquecer que quem iniciou foi o seu Cordeiro, que foi Aham, um grande treinador, que fez a minha base, na eu verdade, né? entendi. Para você poder chegar lá. Isso. Os seus melhores resultados, o que é que você considera? Qual foi os seus melhores resultados em campeonato baiano? Não precisa ser muito, não. É alguma coisa que você lembra que foi destacada. Assim, é meio difícil de lembrar, mas foram os campeonatos baianos, né, Sim. que a gente tinha. Eu nadava ainda pela Associação Atlética. Foram os Norte e Nordeste. Vamos. No campeonato baiano, em campeonato A baiano, você gente ganhava mais tinha prova de 100 livres, 100 costas? Era 100 e assim? 200. 100 e 200. Livre. Costa já não nadava mais. Certo. Então, A gente campeonato baiano. tinha um grande adversário no Norte e Nordeste que ninguém até então tinha ganho para ele, que era Haroldo Amora. Sim, tinham dois Que era o irmãos. velocista. Não, o outro era fundista, era a Morinha. A Morinha. E nessa competição, ele perdeu para mim. A gente ganhou o 100 livre. Norte e Nordeste. E até teve uma história de um presidente de federação, que depois ele foi até vice de Quaraci, Uhum. Carrapatoso. Sim, sei quem é. Carrapatoso não, Carepa. Não, Carepa, do Pará. Do Pará. Me lembro. Ele fez: se você ganhar essa prova aí, a gente vai ganhar a competição, eu vou te dar um título do Rema. Nunca recebi esse título. Em brasileiro, o que é que você lembra de destaque de você nadando na competição? Brasileiro, eu lembro do Troféu Brasil, né? Uhum. Que eu ainda era da Associação Atlética. Foi campeão brasileiro? Não. Não. Quer dizer, cheguei a ser, mas me puxaram o tapete. Tapete. Como foi? Era uma vaga para a Olimpíada de Munique. Sim. E o Botafogo estava sem nadador para colocar nessa prova, para classificação para o revezamento. Era a única vaga que tinha. Você lembra do técnico do Botafogo? Era Pavel? Pavel. Pavel, sei. Só que esses caras foram mandados buscar nos Estados Unidos. Ele já não era mais. Não era mais. Sei. Era Paulo Beck-Serraz o nome dele. Uhum. E aí, saída por 100 metros. Deram a saída, eu ganhei a prova. E aí anularam a prova. Disseram que alguém escapou, alguma coisa assim. E todo mundo completou a prova? Completou a prova. Não tinha corda de Aquela escape na cordinha, época, sim. não tinha. Poxa. E eu ganhei a prova e Teve que voltar? aí o Alijó Sim. cancelou a prova. Disse que foi anulada porque alguém escapou e tal. E aí, Alijó, aqui um nadador que tá... não, o pai dele. o pai dele. Aí ele era árbitro da Sim. Federação Carioca. Certo. Era a inauguração da piscina do Botafogo, aquela piscina eu já fui em competição ali. Quando foi para repetir a prova, aí eu fiquei em segundo lugar, perdi a vaga. Nadar 100 Aí, metros e depois nadar 100 metros de Aí novo. meu treinador foi para cima do pai de Alijó, né? Não, ele foi para cima do presidente da confederação, que era... agora não lembro o nome dele. Rubem Dinardi de Araújo. Rubem Dinardi de Araújo. É isso. E depois foi o filho, que também foi presidente. Foi lá. E aí ele foi para pegar E seu Chico era desse tamanho, pô. Aí seguraram o seu Chico. Eu já conheci Rubem Dinardi, já... Um senhor, já. Eu também já conheci ele mais velho. Poxa. E em 70 ele já era velho. Eu conheci... Essa competição foi inauguração da piscina do Botafogo. Eu conheci pessoalmente, acho que em 81, 82. Eu tenho até uma medalha que é parecida com essa aí. Uhum. E aí a gente... Aí não teve jeito. Perdi a vaga. Entendi. E fiquei com o vice-campeonato do brasileiro. Do brasileiro. E a partir daí a gente já foi para o Rio de Janeiro. Uhum. Antes eu dei uma passada em São Paulo, fiquei no Corinthians uns 6 meses, mas São Paulo não agradou.
era um treinador do Corinthians, era um argentino, um maluco da zorra. Ele botava o treino lá e ia pro jockey Ah, jogar nos cavalos. rapaz. E cada um Mas treinava sozinho? a maioria ficava na piscina, né? Aham. Boa parte saía, se mandava. Rapaz. Vamos. E campeonatos universitários, participou de quantos? Participei de dois, um pela Bahia e um pelo Rio de Janeiro. Algum resultado que lhe chama a atenção Então, o Rio de Janeiro, nessa época, foi o campeão dos Jogos Foi Universitários? ou foi vice-campeão, um negócio. Foi os jogos foi a comemoração dos 100 anos do Exército. Sim. Então, todas as federações iam ficar num alojamento que eram casas construídas. Eram mais de 500 casas e todo mundo ficava. Então, de noite tinha desfile do universitário, Aham. aquela bagunça de universitário. Sei, sei. E resultado, senador que prova, ganhou alguma? Como foi? Ganhei o sem livro, né? Sim. Acho que nadei um revezamento, dois. Primeiro lugar? Primeiro lugar, o revezamento. Porque o revezamento era bom, era eu, o Fadola, como era o nome do outro camarada? Tinha um cara também que era do polo aquático, que foi no bolo para natação. Sim. E, e uma competição carioca mesmo, de Pronto, aí, universitário. isso. E nos campeonatos carioca, já que você passou lá, você ganhou algum campeonato carioca, primeiro lugar? Não, não. Primeiro que a BB não tinha equipe para ganhar campeonato. Aham. A gente ganhava a prova, chegava às vezes segundo, ganhava a prova. E no Flamengo também a equipe tinha se desfeito na época que eu fui para lá. Muita gente saiu, parou de nadar, ou saiu do. Tinha a Maria Elisa Guimarães, Sim. Me os lembro? Me irmãos lembro. Fadola, Aham. o Marcos Godestein, Jorgito. A equipe ficou pequena. A gente chegou a Entendo. nadar um brasileiro no Rio de Janeiro, em São Paulo, ali naquela piscina que era ali num parque. Sim, eu sei. Eu sei. De Ibirapuré, Que de inclusive Ibirapuera. Ibirapuera. Sérgio até trabalhou na piscina com Carvalho. Carvalho, me lembro. Né? Carvalho era uma figuraça. E a competição foi ali. Aham. Bom, para a gente esclarecer, agora finalizando a sua parte como nadador, está aqui a medalha que ele trouxe. O que foi realmente, ou o que era essa competição fita azul? Essa era uma competição de o nadador mais veloz do Brasil, na época. Uhum. Hoje eu acho que não tem mais. Alguns clubes fazem uma competição, outra, Mas essa com nome. competição extinguiu, foi Eu acho que extinta. foi extinta. Extinta. Uhum. O seu fita azul, especificamente, você lembra do ano? Foi em 70. 1970. 70. Uhum. Bom, o nadador mais rápido do Brasil, eh, na época, não tinha prova de 50 metros, Não correto? Não tinha, tinha, não então tinha. os 100 metros era a Era a prova mais referência. curta. Qual foi a importância que você dá dessa prova para a sua carreira de nadador? Então, aí houve uma motivação maior, né, da minha parte, e uma motivação dos clubes em querer ter o nadador para eles. Quem era o seu técnico nessa competição? Era seu Chico, Ah, você nadou pela Bahia, pela Bahia. então não tinha viajado ainda. Não, não. Qual foi a emoção quando você subiu no pódio sabendo que era o nadador mais rápido do Brasil? Então, a ficha não caiu na hora, né? Tinha uma plateia grande, porque o clube é um clube grande e a competição era uma competição conhecida. Mas eu não, na hora, depois é que a coisa veio caindo e eu só lembrava do começo. Que foi com meu pai, Ah, depois certo. seu Cordeiro. E a história cai, sobe. Eu digo, pô, ainda bem que eu continuei e não parei. É, Porque importante. teve alguns percalços no meio dessa história aí, mas é coisa que não. Coisa que você superou. O importante é que você É, chegou mas neste assim, a momento. gente teve bons resultados. Ó,
muitas competições no Nordeste, depois algumas competições no Rio de Janeiro. E depois disso aí a gente teve uma volta para Salvador em 70 e quase 75, 74, 75. Uhum. Bom, eu vou fazer aqui uma convocação, porque você disse que quando voltou para a Bahia, Roberto Simão Neto foi um adversário considerado um bom adversário. Eu já convidei Simão para vir aqui para a gente bater um papo, Inclusive ele ganhou porque de mim. bom, ele não sabia. É você, porque na hora eu não me lembro que você falou que ele ganhou. Mas repare, ele ganhou de você, mas eu achava ele bom. Eu vi Simão nadando, eu achava ele muito versátil. É, Tinha uma posição de mas nado. é que sim, como eu te falei, né? Eu cheguei do Rio de Janeiro, então até voltar a treinar, até ele já estava treinando com ele treinava Certo. a equipe Aham. da associação, Sim, que era uma equipe boa, tinha grandes nadadores ali na associação e teve a competição, ele bateu na minha frente. entendo. Bom, Simão, você está convocado para vir contar essa história e dizer como é que você bateu na frente de Guilherme. Segundo ele, ele disse que era meu fã. Então, se ele disse, era. Eu não tenho nem Robertinho, dúvida, Roberto. Roberto, um bom nadador, eu vi nadando. grande Eu nadador. tinha, eu tinha assim, uma admiração em ver ele nadando e vi ele competindo em 74, lá no Yacht Clube, aquele Troféu Brasil que teve aqui É, No Yacht Clube. Bom, aqui a gente está pondo um fim temporário na carreira de Guilherme. E será que todos vocês que estão vendo até esse momento conheciam esse lado de Guilherme nadador, com tantos títulos e sendo o nadador mais rápido do Brasil? Para nós aqui, poderíamos considerar uma medalha olímpica, porque tem gente que ganha medalha de bronze na Olimpíada e considera olímpica. Eu acho que a gente pode pensar que isso aqui é uma medalha, tipo uma medalha olímpica. E Guilherme foi detentor dessa medalha. Para quem não viu nadando ou não sabia, fique sabendo, Guilherme foi um grande nadador. Aí parou de nadar e houve uma transição, você da natação para ser técnico. Como foi que isso aconteceu? então, eu estava ainda nadando na Associação Atlética e o treinador do infantil, que era uma mistura que Sim, tinha na Associação eu Atlética, me lembro. Mirim, infantil. mas era um grupo que quem treinava era Bebeto, que era o Sim, Bebeto, treinador. que era de lá do Itapajipe, ali, Isso, isso. sei. E só que, não sei, foi que houve, né? Algum diretor lá pediu para mandar ele embora. E eu tinha um amigo assim particular, amigo de como se fosse irmão, que era Bruno Trócoli, Sei, me lembro. nadador. Me lembro do nome. E o pai dele era diretor de natação. Bruno é um que faleceu? Isso. Ah, esse me Ah, tem lembro. tempo já. Tem tempo, muito Foi tempo. em cima de um trio Eu elétrico. me lembro, eu me lembro. E a gente andava muito juntos, tinha uma parceria boa. Eu frequentava muito a casa dele. Então, eu estava assim, já meio desanimado para continuar nadando. E isso o Edílio me convidou, me ofereceu para eu trabalhar com a equipe. E aí começou a minha. Lembra do ano? Foi 75 já. 75. Muito bem. É, teve experiência como professor de escolinha ou você já foi para a equipe de Não, eu competição? já fui trabalhar com chamava na época a equipe de aperfeiçoamento, Sim. que Que, era uma mistura. Veja quem estava nesse é, aperfeiçoamento: Serginho, era que os aperfeiçoamento. irmãos Heron e. Era um nadador de costas? Não, Não. Tem um não, aqui aquele que tive irmão um. de serva, não. É, Não, acerto. não. Aham. Era um outro Heron. E daí a gente Mas começou a onde fazer. você começou, esses meninos já competiam também. Já, Já, todo já. mundo já Então, competiu. é um aperfeiçoamento, o pessoal É, já competindo. daí a gente começou, depois fomos 75. trabalhar com o Mirim Petis, O né? clube era na Associação Atlética. Associação Atlética.
Daí o clube começou com a construção daquela piscina de 50 metros. 50, Nesse período a gente treinava lá embaixo, me lembro. na Aquela que piscina tinha um de, trampolim. na piscina de 25. Aí você entrou no infantil, Não, até então eu estava só com aperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Quando foi no ano seguinte, eu já fiquei com o infantil e parte do Mirim E o Petis. técnico principal, quando você. Era Antônio de Renzo. Ah, de Renzo. De Renzo. Aham. Eu me lembro que teve uma época, Rogélio Rogério Ventura. foi antes ou depois de Renzo? Foi antes. Ah, me lembro de Foi antes. Rogério, a gente chamava de Besouro. Besouro, chamava Besouro, Besouro tem uma história Ele engraçada. gostava de, quando passava um atleta para ele, o atleta estava dando um resultado bom, Sim. ele aí trocava o estilo para não mostrar o trabalho de quem estava lá embaixo, no infantil. Internamente, essa coisa não é boa. É bom todo mundo E aconteceu. comungar direitinho para Mas poder. aconteceu. Eu tenho, E ele tinha um caso engraçado. Acho que ele tinha um filho e passou de 1 para 4, foi isso? a mulher dele teve um Trigêmeo. 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 É Corajoso. muito filho. É muito E filho. quem trouxe ele para Bahia foi eu. Você? Foi. E você conheceu ele A onde gente foi? numa Rio ou São Paulo? competição, não, em Pernambuco, numa Ah, competição, ele estava lá, começou a reclamar da situação lá, que ele não recebia dinheiro há mais de 6 meses, ele treinava quem? no esporte. Ah, sim. E Esporte ele de era Recife. casado com a filha do vice-presidente do esporte. E Hum, a gente ficou até amigo um período, até ele começar a fazer essas... eu sei. Aí já não andou. Ele está vivo ainda, Guilherme? Nem sei, Eu viu? nunca mais ouvi falar de Até então eu vi ele Rogélio. trabalhando num clube em São É. Paulo, mas depois não soube mais. Quando você começou como treinador, porque eu me lembro que tinha um negócio assim, a mirim, petis, infantil, juvenil, aspirante e adulto. Ainda era assim ou era no tempo que você era atleta? Não, não era não. Tinha aspirante, mas não tinha ainda mirim petis infantil, não. Sim, sim. Esse foi criado logo em 76, depois, eu acho assim. Pertinho. É. Eu acho, não tenho muita certeza. Tô Bom, 64 anos mesmo agora. técnico, o que você assumiu como técnico, como seleção baiana? Você foi técnico de quantas seleções baianas e onde foi? Para onde? Assim, Cara, foram muitos estados. certo. Na verdade, saíam 2 técnicos, né? Sim, Uma foi em Recife, que foi eu e Índio, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldinho. Outra eu fui com o próprio de Renzo. Outra com... As categorias, você lembra? Era, Elas tinham algumas competições que eram juntas. sim, Como tem aqui, ainda aqui. tem o Milton Medeiros, eu Ah, acho que é certo. de infantil a... Recentemente teve uma aí. Tem algumas competições, e outras eram mirim petis, que na época a gente, pô, a competição não tinha fim. Pô. A competição começava às 8 horas da manhã, só ia terminar Eu 8 sei. horas da noite. Tinha menino, As crianças não conseguiam se alimentar, eu sei. dormiam na borda da piscina. Mas também. Eram mais de 1.000 crianças nadando. Isso. É. Hoje em dia você não vê mais. Bom, eu ia lhe perguntar isso. Se naquela época, os anos 70 e 80, sei lá, até parte de 90, a gente tinha competições de mirim petis com mais de 1.000 atletas, o que é que você hoje pensa ou pode dizer? Por que que diminuiu tanto essa quantidade de atletas? Uma das coisas é os gestores, né? Os gestores mudou muito. Eles não estavam mais interessados em fazer uma boa competição, eles estavam interessados em ter dinheiro em caixa. E com isso os clubes também ficaram, se endividaram, não É, tinham mais e como... muitos pararam, E né? alguns clubes Para, deixaram de ir de, nas de, competições. aham. A Paraíba ficou com, acho que um clube só, depois que eles construíram aquele parque lá que eles Sim, têm. Fortaleza ficou só com o Clube Ideal, que depois que o clube antigo de lá
também quase que faliu, mas depois voltou. Náutico Cearense. Sim, Em Recife, a gente tinha só o Sport e o Português, sim, português. porque os outros dois pararam, praticamente faliram. É, O Náutico e o Pussi era técnico de qual? Pussi estava no Náutico, depois foi pro Português. Português. Eu me lembro que Pussi levava um caminhão de. Pussi levava muita criança. Me lembro disso. Pussi tinha uma quantidade, era o que somava, chegava a somar 500, 600 atletas, mas não mais 1.000 atletas. Pois Caiu é. muito. Caiu muito. Eu tô Tinha o vendo. Peixinho Dourado na época, Me lembro. que a Associação Atlética participava, Aham. mas era uma competição pequena, não era uma competição grande. Em brasileiro, você assumiu alguma vez uma seleção brasileira, em algum momento? Ou participou da comissão? Participei, teve uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro, onde eu era um dos técnicos. Certo. Depois não era infantil, não. Infantil eu não cheguei a assumir seleção nenhuma. Uhum. Seleção baiana, sim, Sei. mas seleção brasileira, não. Seleção baiana só a partir brasileira só a partir do juvenil. Foram Entendo. alguns sul-americanos, Sim. foram algumas Copas do Mundo e mundiais. Você fez parte de alguma comissão de treinamento? Todas elas que eu estou falando, eu participei como Pronto, técnico. todas elas. Que Exato. eu tinha Aham. Nayara e a Alex Beck como atleta. E lembro, falaremos dele daqui a pouco. Principais títulos conquistados. No baiano, eu sei que foram vários. Você destaca o quê como as competições que você ganhou? A gente teve vários campeonatos Vários, eu baianos. sei. Assim, para destacar um, eu não tenho. Mas eram bem disputados entre Olímpico, IAT e Associação Atlética. Eu estava nesse bolo porque eu era Você técnico. já estava trabalhando. Já estava trabalhando, Já, assisti isso de perto. Norte e Nordeste, qual foi a competição que você acha que... A gente ganhou um petis, que foi em Fortaleza, foi um desses de 1.000 crianças. Tinha até um troféu que era uma Coca-Cola. O troféu era uma Coca-Cola. patrocinando a Coca-Cola, era? Não sei. É. Eu sei que o troféu era uma Aham. Coca-Cola. E os outros foram, assim, tipo segundo lugar, terceiro lugar, mas Norte e Nordeste, quem tinha mais atleta inscrito era o Clube Português, que era do Era. Pussi. Aham. Campeonato Brasileiro, E o independente... Maranhão também ganhou uma ou duas vezes. me lembro de um técnico lá do Maranhão, me esqueci o nome dele agora. Então, Campeonato Brasileiro, independente, porque eu não me lembro de nenhuma equipe da Bahia ser campeã Não. brasileira. Tinham Mas, atletas que se pronto, destacavam, que ganhavam prova, mas exato. Aí eu queria que você tentasse lembrar desses atletas, quem foi que se destacou, que ganhou prova em Campeonato Brasileiro? ainda na Associação Atlética eu tive Clarice Miranda, Sim, tive Giovanni Montini. eu me lembro. Giovanni era um mirim do tamanho de um adulto, ele era enorme. Ele era para ter ganho a prova, na verdade, né? Mas Giovanni apareceu. Henriques. Giovanni Henrique. Apareceu um Eduardo Coelho, que veio do Fluminense. A competição foi até na Associação Atlética até. Uhum. E aí ele ficou em segundo lugar. Clarice foi em Vitória do Espírito Santo, o brasileiro que ela foi participar, e ficou em segundo também. Que a mãe andou acendendo os incensos e ela alérgica. Quando chegou na hora da prova, ela estava Rapaz, espirrando e sei. Poxa. mas disputou a prova até o final. Uhum. Me lembro, uma grande nadadora, acho que ela é enfermeira de formação, se eu não me engano. É enfermeira. É, Acho que ela trabalha hoje em dia em Alagoinhas. eu vou ver se a gente entra em contato com ela. Clarice, você e Lara Veiga fez Lara. uns pegas bons. É bom trazer essa turma aqui para a gente Os motivar. pegas de Lara, não lembro se era com Clarice. Eu me lembro dela ter ganho uma prova de 100 metros para Clarice, porque ela disputava... Clarice não nadava 100 metros. A prova É. dela era mais 400, Pois é, 800. e depois Lara foi campeã brasileira exatamente nos 100 metros. Foi lá em São Paulo, Pois é. naquele
Mas, aquele parque aquático mas lá. Eu eu estava queria, tendo essa eu competição. queria, eu que estou dizendo que eu queria trazer vocês duas aqui, porque a primeira vez que ela nadou uns 100 metros com Clarice, ela estava começando a nadar, passou na frente, 10 corpos, chegou 10 corpos atrás. Estou brincando aqui só para a gente entender Era uma como foi. nadadora muito boa. Era uma excelente nadadora. Tinha uma natação muito fácil. Me lembro muito bem. Vamos tentar lembrar aqui. Você disse que pegou uma pesca e eu peguei uma pesca aqui também para você falar um pouquinho de cada um desses atletas que você revelou. Patrícia Abreu, você já me disse que veio de índio, Essa mas já veio pronta já para minha mão, ficou um pouco tempo na minha mão, depois passou para a classe de cima e, e uma excelente nadadora, nossa, muito boa. muito boa. Silvia Maia Bastos. Silvinha foi vice-campeã brasileira. Elas eram 3 irmãs, Silvia, Clara Bastos e Agora que você está falando, eu estou começando a me lembrar. Silvia, Clarinha e... Como é o nome da outra? Mas a melhor delas era a Silvinha. Maurício Amoedo. Maurício Amoedo. Era um nadador de borboleta, né? Que era campeão baiano. Leandro Pontes. Campeão baiano de costas, de Nordeste. Clara Bastos. Clara Bastos. É, Essa é, aqui é irmã, irmã é de irmã. Silvia. É. Ela se destacou em quê? Clarinha nadava peito, mas não era atleta de ponta, não. Bruno Ramalho Oliveira. Bruno, nadador de peito. Chegou a disputar os primeiros lugares aqui na Bahia, em algum Nordeste, mas não chegou a ser campeão, não. Priscila Ramos. Essa ganhou como mirim, petisca de Arara Grandona, Uhum. e foi numa dessas competições de 1.000 crianças inscritas que ela Sim. se saiu bem. José Balbino Júnior. Esse era um nadador de... Ele nadava o quê? Você lembra? Nadava crawl, ele. Crau. Leonardo Falcão de Castro. Léo nadava peito. Ro- Ganhava as provas de peito aqui em Salvador. Rodrigo Paulilo. Eu me lembro dele. Paulilo, É. bom nadador, ganhava também as provas dele aqui na Bahia. Em alguns Norte e Nordeste ele saiu bem como infantil. Lara Oliveira. Lara Oliveira. Era irmã de Bruno. Também não era campeão. Emerson Bonfim. Emerson Bonfim, nadador de costas. Aqui em Salvador ganhava algumas provas. Rodrigo Chaves. Rodrigo Chaves. Esse nada até hoje, né? Ela nadador de peito, andava bem. A gente foi com alguns brasileiros para ele, classificava para a final, mas nunca se saiu em pódio, não. Luiz Gana, eu vou chamar de Luizinho. Luiz Gana. Luizinho não foi o primeiro campeão brasileiro que eu tive, Uhum. mas foi campeão brasileiro em Recife, na primeira competição de infantil dele, Aí foi nadando costas. nadando costas. Hoje ele está fazendo, o Luizinho está fazendo um excelente trabalho aí de Nunca mais vi. comunicação. Ele é entrevistador aí A última vez que eu vi ele estava pesando 200 quilos, né, gente? Emagreceu, viu? Emagreceu? Um bocado. Emagreceu um bocado. Marcos Sapucaia. Esse já veio pronto, tinha se desentendido no clube que ele estava, foi nadar lá. E chegamos a nadar um brasileiro com ele. Depois ele foi embora para São Paulo. E, segundo ele, eu conversando com ele, ele chegou... Antes desses todos aí, né? teve o japonês, que tinha uma competição que era de mirim petis. Sim, Troféu Cidade de Campinas, não sei se você chegou a conhecer, não lembro. que era um brasileiro. Hã? E ele foi o meu primeiro campeão nos 50 livres. Japonês? Roberto Inácio. Ah, Não tem o nome dele aí. não tem aqui, não. Não. Mas vamos lá. Novas revelações. Marcelo Cavalcante. Foi terceiro lugar nos 1.500 metros num brasileiro em São Paulo. Edgar Eloy. Edgar Eloy também teve uma classificação de pódio, mas acho que foi em segundo ou terceiro, não lembro. Era um grande nadador, mas na hora da prova ele dava
Aham. uma rateadazinha. Rodrigo Castro. Rodrigo Castro Tem aqui 800 metros. foi Nadava segundo 800. lugar no Brasileiro, em Curitiba. Aqui na Bahia ele se destacava. Ele ganhava a prova dele. Breno Santos. Breno Santos, grande Breno. Hoje mora nos Estados Unidos. Está casado lá. Mas era um nadador bom, se Ma- destacava como atleta. Mariana Santos. Também, era uma grande nadadora. Agora vamos aqui brincar com as novas. Antes disso, tem o José Antônio Mascarenhas, que era o Repolho, né? Eu vou tratar agora deles. Mas ele foi antes desse pessoal aí. Não, é porque eu deixei aqui para o final para a gente Beleza. destacá-los. Vamos falar um pouco sobre Alex Beck. Alex Beck. Bom nadador, gostava de treinar e se destacou nas provas de fundo. Foi campeão sul-americano, campeão brasileiro. Tinha um adversário que era... Eu tinha sempre os adversários, sempre tinha uma mãe que me adorava, né? Que era do Fluminense. E essa disputa com até Rodrigo, o nome do garoto que disputava com Alex, ele, os as 1.500 metros. Uhum. Então teve brasileiro que Alex ganhou, teve brasileiro que ficou em Sim. segundo, com esse Rodrigo. E Alex Beck está onde hoje? Ele trabalha com, quer dizer, não sei se ele está mais mergulhando, mas ele estava trabalhando com uma empresa de mergulho que era de um parente dele. Bom, diga aí como é o nome de Repolho. José Antônio Mascarenhas. Fale. Que depois que eu andei sabendo de umas coisas dele, eu Puxou a orelha. achei que... Não, eu fiquei meio chateado com ele, Aham. não quis mais saber Eu sei. da Mas história Repolho dele. como nadador. Nossa, um craque, muito bom, nadava tudo. Para dizer, ele fez 1,13 como infantil, de peito. De peito. Foi o melhor tempo dele É. no infantil. Depois ele passou de classe. E aí passou a nadar tudo, mas aí começou a fazer um monte de besteira. Mas era o cara que a gente ia para brasileiro para ganhar tudo. Chegava lá, ele ficava correndo atrás de carrinho de picolé, que era de graça. Subia a escada do Júlio Delamare 10 vezes e o pai só rindo. Não, aí é para se acabar. Pois é. Aí, para ganhar as 4 provas que ele foi nadar, ele não ganhou nenhuma. Mas como nadador, independente disso... Independente disso, na Bahia, no Nordeste, ele era o absoluto. era o absoluto. Danado. Jogava extintor do prédio lá de cima do hotel. Era um artista. Nayara Ledu Ribeiro. Nayara Ledu Ribeiro. Essa foi a que foi mais nova para minha mão, mas já veio nadando, já no Mirim. Ela veio para minha mão já como petista, né? Já se destacava na natação. Daí a gente começou a trabalhar com ela e começou a crescer. Primeiro brasileiro já foi campeã brasileira, depois juvenil foi campeã brasileiro juvenil, isso eu já estava no iate. Sim. No Iate Clube, né? A gente tinha uma boa estrutura lá, o pessoal do clube oferecia toda a estrutura que a gente precisava. Não era um clube que você podia dizer que era de natação, mas tinha natação e era o esporte que tinha mais destaque dentro do clube. Quando eu cheguei lá no iate, a equipe tinha acabado, porque Maurício Daia era treinador de lá, tinha saído e levou a equipe toda para a Associação Atlética. Então, quando eu cheguei lá, que me chamaram para ir para lá, praticamente tinham 10 atletas e atletas que não tinham destaque nenhum. Quando eu cheguei lá, o pessoal que era meus atletas que eram da Associação Atlética foram todos, a maioria foi para o iate. Voltaram para lá. E podemos dizer que Nayara se despontava aí dos outros em relação a treino, a tudo. Só que ela não tinha tamanho, mas uma pequena notável. Uma pequena notável. Isso é mesmo. Era uma menina que treinava muito bem e tinha assim uma facilidade pelo tamanho dela.
de nadar que era um negócio incrível. Ela participou de competições nacionais e internacionais? Internacionais. Vamos lá. Ela foi brasileira, depois começamos aí a Copa do Mundo, fomos a 2 mundiais e um desses mundiais, a atleta e o treinador foi convidado da competição do país, que foi o Japão na época. A confederação não teve despesa nenhuma comigo nem com a atleta. Ela era a 8ª nadadora do mundo nos 800 metros. Ela tinha 8,33, que era um resultado assim que na época não tinha. Nem aquela nadadora lá do Rio, que era uma grande fundista, não lembro o nome dela. Ela foi melhor que essa menina. E essa menina chegou a ir para Mundial, para a Olimpíada. Vocês têm noção do que é 8ª do mundo? Porque o cara só pensa assim, ó, primeiro é primeiro. Mas é 8ª do mundo. A atleta treinava com o Guilherme e eles conseguiram, nessa química, esse resultado espetacular. Que ela fez, inclusive, foi em São Paulo, em Santos, um brasileiro que teve em Santos. E o pessoal se empolgou tanto com a natação dela que todo mundo começou a torcer. Começaram a ver as médias dela, que ela estava fazendo média para 1,5. Você imagina. 1,60 m fazendo média para 1,5. Mas ela treinava bem. Contagiou a plateia que... Na verdade, meus amigos treinadores, né? Começaram a torcer para ela. Não importa. O Mundial dela foi em que lugar? No Japão. Ela foi em dois. Foram em 2. Esse foi em Fukuoka. E o outro foi onde? A cidade eu não lembro. Não é. Uma cidade japonesa. Ela ficou em 8º. Mas teve na Rússia também. Ela ficou em 8º? Ficou em 8º. Então foi para a final. Foi. Porque quando a gente discute coisas no Brasil, ou é primeiro ou não vale nada. Vocês têm noção do que é um campeonato mundial, a gente está falando dos melhores do mundo. E Nayara fez uma final. Isso é de chamar atenção. É uma coisa assim notável. É brincadeira. E você estava lá com ela. E ficou quanto tempo com ela? Você disse que chegou mais nova. Foram quantos anos ela treinando com você? Ela andou comigo até o aspirante, que era Sênior 1, ou Júnior 1. Júnior 1. Daí ela fez uma besteira de querer nadar fora, né? Para acompanhar a Rebeca, maluca lá, a Rebeca lá de Brasília. E aí ficou um tempo afastada, aí o diretor do iate se chateou. Aí quando ela voltou, tive que treinar ela na Fonte Nova. Saía correndo para dar treino para ela. Ela e Maurício Torres. Foram dois que saíram. Me lembro. Maurício foi para Minas Gerais. Coisa que já dava resultado aqui, já tinha grandes resultados, já era campeão sul-americano. Maurício mesmo era campeão sul-americano, teve melhor índice técnico da competição. Mas a coisa do... chegaram com um patrocínio para ela. Isso. E para ela já tinha patrocínio, né? Eu não me lembro de ter falado de Maurício Torres aqui, mas ele foi campeão sul-americano. Foi campeão sul-americano, brasileiro. Era atleta meu. Esse também veio novo. Veio com um petis. Pois é. A trajetória foi com você. Fez 16 como juvenil. 16 minutos nos 1.500 metros. Pois é. Ouviram a história de Guilherme? Como atleta, ele foi o mais rápido do Brasil, nos enche de orgulho. E eu sempre brinco, Guilherme, com uma coisa assim, ó. Esse nosso vídeo vai para todo mundo assistir. Então, lembrem bem, quando vocês olharem aí, ó, essa fisionomia desse cabra bom, parem ele. Eu fico brincando com isso, mas é para ser assim, parem ele, tirem uma foto com ele, peçam um autógrafo. Já tiram.
Pois é por aí. Agora mesmo Porque na travessia tiraram. porque é por aí, Guilherme. A gente não pode deixar morrer uma história construída desse tamanho como você criou. É. Entendeu? Então a gente precisa estar mostrando isso para todo mundo. Nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu vou pedir a Guilherme que olhe para a câmera dele e faça as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui contando essa história, né? Ao nosso amigo Edelbrando, que também foi treinador, hoje é jornalista, Apresentador de apresentador podcast. de podcast. E dizer aos amigos que a gente está por aqui. Apesar de eu estar aposentado, ainda de vez em quando aparece alguém que queira que eu treine. Atualmente eu estou treinando uma garota para fazer a travessia. Tive há 1 ano e meio atrás também treinando uma garota de travessia, fundista, mas ela foi para o iate, mas foi bem, e já é até campeã. Já. E hoje eu estou com essa garota que foi minha atleta no iate, mas quando eu saí, ela saiu também, e hoje, esse ano, me procuraram para a gente fazer esse treino aí para ela fazer a travessia. Mas já é uma coisa que já não me absorve muito, eu tenho, já que a aposentadoria chegou mesmo. E a gente, acho que foi tudo um presente do cara lá de cima, né? E a gente teve os sucessos, tivemos as dificuldades, como todo mundo tem em qualquer profissão, e pude aproveitar o que caiu nas minhas mãos. Grandes atletas, atletas talentosos, bons atletas, e que deram resultado, e a gente dá os parabéns a eles, aos pais que ajudaram, e estamos aí, sempre respondendo aos amigos que nos procuram e são amigos, na verdade, né? Porque tem gente que não procura. Nosso reconhecimento, nossa reverência, nosso reconhecimento a Guilherme Argolo.